Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom podemos estar mais uma vez, eu aqui, você aí, juntos diante de Deus, podermos aprender um pouco mais no que diz respeito à palavra do Senhor. Mais uma vez eu quero trazer, durante essa série que nós estamos estudando sobre os milagres de Jesus, eu quero trazer ao seu coração mais uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero extrair algumas lições com você, com a sua casa, com a sua família, lições estas que são poderosas para transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu que te convido agora a pregar o exemplar da Bíblia Sagrada. Pega aí a sua Bíblia, convide aí o seu vizinho, convide aí a sua família, o seu familiar, para juntos nós agora nos debruçarmos, sentarmos aos pés de Jesus e aprendemos um pouco mais da sua palavra. O texto que eu quero hoje conversar com os irmãos está no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. O Evangelho de João é um evangelho muito singular dentre os evangelhos sinóticos que nós temos. Ele tem uma visão, uma revelação da pessoa de Jesus, algo sim fenomenal, fantástica. Dentre dos quase 40 milagres que Jesus realizou, registrado aí nos evangelhos, ele destaca 7 grandes sinais, 7 grandes milagres, 7 grandes prodígios, para mostrar, para revelar para mim e para você que ele é Deus. Ele vem dizendo que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Aquilo que era transcendente se tornou algo imanente, presente, o Emanuel, o Deus conosco. E o primeiro milagre que Jesus realiza está registrado no capítulo 2 do Evangelho de João. Os irmãos lembram muito bem, é o milagre em Caná da Galileia, onde ele transforma a água em vinho. O segundo milagre de Jesus está no capítulo 4, a partir dos versículos 46, onde nós temos ali um senhor, um pai, um servo, um funcionário do rei, desde aquela época ali o Herodes Antipas. Ele vem à procura de Jesus porque o seu filho está em Cafarnaum enfermo, à beira da morte, e ele então recebe uma palavra de Jesus, ele vai para casa, Jesus o cura a cerca de 30 quilômetros de distância, Jesus o cura simplesmente com uma palavra. Então no Evangelho de João nós vemos Deus sendo revelado. Capítulo 2 diz que esse Jesus, ele é o Deus que transforma. Ele quer transformar a sua vida, quer transformar a sua casa, quer transformar a sua família. No capítulo 4, a partir do versículo 46, a presença de Jesus e a palavra têm o mesmo poder. A palavra de Jesus, ela tem o mesmo poder e a mesma autoridade que a sua presença. Por isso que Deus, por meio da sua palavra, ele envia cura para mim e para você. E chegamos agora no capítulo 5, que eu quero conversar com os irmãos. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu quero te convidar, Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13 e o verso 12. Olha só o que diz Provérbios 13, 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Vou ler de novo. A esperança, lembra o que Paulo ensinou? De tudo restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Há quanto tempo você tem esperado? Como está a sua esperança? Enfraqueceu? Já não tem esperança mais? Eu estou falando nesse momento com pessoas que já bateram em muitas portas. Já foram em várias pessoas. Já foi em várias igrejas, frequentou vários cultos, várias reuniões.
Nada aconteceu. Mas eu estou aqui, como profeta de Deus, para trazer uma palavra ao seu coração. Essa esperança, demorada enfraquece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Essa esperança hoje fala comigo e com você. Essa esperança se encarnou na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a sua única esperança. Essa esperança não falha, não te decepciona, não, mas te amadurece, te fortalece. Eu quero contar para os irmãos uma história de um homem que, assim como você, esperou muito tempo. Muito tempo. Eu não sei há quanto tempo vocês têm esperado. Eu não sei há quanto tempo você tem buscado, quanto tempo você tem batido. Mas aí, Jesus tem a resposta para você. A esperança hoje para o seu coração, para a sua vida. Os médicos não dão esperança, os advogados não dão esperança, os familiares não dão esperança, os amigos não deram esperança. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você: a esperança chegou. E essa esperança tem nome. Chama-se Jesus Cristo. Eu quero te convidar a ler comigo a história desse homem, que se parece muito com a minha e com a sua, até que tenha um encontro com Jesus, a verdadeira esperança. Leia comigo. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, do Novo Testamento, capítulo 5. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jaziam grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito, e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Eu quero te conceituar, eu quero te colocar dentro do contexto do que está acontecendo aqui. Nós vemos aqui 3 regiões muito importantes onde Jesus desenvolveu o seu ministério. A região da Galileia, aqui ao norte, nós temos Caná da Galileia, Nazaré, onde Jesus foi morar, Cafarnaum, onde Jesus montou o seu quartel-general, Caná, onde Jesus realizou 2 grandes milagres. Aqui no meio, descendo para o sul, nós temos Samaria, onde Jesus teve aquele encontro com aquela mulher samaritana, com os samaritanos. E aqui mais embaixo nós temos Jerusalém, Belém. Nós temos aqui a região da Judeia ao sul, e ela está numa elevação, né? Está ali onde Jerusalém está situada acima ali do Monte Sião, está construída ali Jerusalém. Essa é a região onde Jesus ali ele realizou o
os seus grandes sinais, onde a gente vê o ministério dele assim muito dinâmico. Jesus subia, Jesus descia, Jesus subia, Jesus descia. Onde tinha uma necessidade, ali estava Jesus. E esse milagre que nós vemos, ele vai realizar aqui, ao sul, na cidade de Jerusalém. Então Jesus vai vir da Galileia, do norte, vai fazer toda essa caminhada até Jerusalém, como diz aí o versículo 5, que diz: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então, para os irmãos ver, a Galileia está ao norte e Jerusalém está ao sul. Mas pastor, a Bíblia diz que ele subiu, mas Jerusalém está no sul, está embaixo. Mas é uma coisa interessante, para Jerusalém você nunca desce, você sempre sobe. Isso é interessante, não é? Mas isso aí é uma revelação para outro dia. Mas aqui diz que ele subiu. Subiu para quê? Para uma festa. Subiu para uma festa. Não sabemos qual é essa festa, não é? Mas no calendário judaico nós temos cerca de 7 festas. Dessas 7 festas, Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos, nós temos 3 festas, que são 3 festas principais, são festas de peregrinação, onde todo judeu tinha que subir para Jerusalém para festejar, para participar. Essas 3 festas eram a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo. Essas 3 festas, todo judeu, todo ano, tinha que participar. Era uma solenidade, eram as festas do Senhor, eram as festas que pertenciam a Deus. Deus instituiu essas festas. E essas 3, todo judeu tinha que participar. E Jesus, como bom judeu, que gostava de uma festa, ele subiu para participar. Subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, ou seja, existe. E a arqueologia, ela comprovou isso, é comprovado isso, que há mesmo, existiu de verdade. Há em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas. Olha que coisa interessante. A cidade de Jerusalém está aqui. E ao redor dessa cidade, depois da reconstrução de Neemias, da restauração de Neemias, nós temos 12 portas. 12 portas. Nós temos a Porta das Ovelhas, a Porta dos Peixes, a Porta dos Cavalos, a Porta Velha, a Porta de Efraim, a Porta do Vale, a Porta do Monturo, a Porta da Fonte, a Porta das Águas, e a Porta da Guarda, a Porta Oriental e a Porta do Cárcere. Cada porta dessa tem uma revelação, mas não é sobre isso que nós vamos falar. O que nos importa é sobre essa porta, a Porta das Ovelhas. Há junto a Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque. Olha que coisa interessante, uma espécie de uma piscina, né? Uma piscina pública, Porta das Ovelhas, um tanque. Uma coisa interessante é que a Porta das Ovelhas está na região do norte. Ela está na região do norte, atrás do templo, na parte de trás. Digamos que é a porta dos fundos. A porta mais importante aqui dessas 12 portas é a Porta Dourada. A Porta Dourada é a porta da frente. Ela dá de frente para o templo. É a porta onde todos aqui nessa festa querem participar. Aquele amontoado de gente para ir para a festa, entraram por essa porta. Ninguém quer a porta dos fundos, não é? Quer a porta principal, a porta de entrada, a Porta Dourada, uma porta muito bonita. Todo mundo que passava encostava nos seus batentes, agradecendo, pedindo a Deus um milagre, não é? Mas Jesus escolhe uma outra porta, a Porta dos Fundos, a Porta das Ovelhas. Sabe por quê? Porque Ele é o bom pastor. Essa Porta Dourada, um dia Jesus vai passar por ela. Quando Ele voltar como Messias para restaurar o reino, para iniciar o seu reino, milênio, o Messias vai entrar por esta porta, Porta Dourada. É essa porta aqui, ó, a Porta Dourada. Aqui você vê o Domo da Rocha, não é que foi uma construção, uma mesquita muçulmana. Ela está ali, né? Prova é onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício.
aqui por baixo, aqui você tem o domo da rocha, aqui você tem a muralha, né, do que sobrou, e aqui está a porta dourada. Ela foi tampada pelos muçulmanos, ela foi tampada porque eles sabiam que um dia o Messias passaria por essa porta, não é? Ele passaria por essa porta, fechar, e colocaram na frente dela um cemitério. Mas isso aí é revelação para outro dia. A porta dourada era a porta principal que dava de frente para o tabernáculo. Mas Jesus não passa por aqui. Jesus ele vai pelas portas, os fundos, ele dá uma volta e ele passa aqui por trás, na parte norte, nordeste do templo. E é uma porta onde alguns estudiosos dizem que onde, né, morreu ali o jovem Estevão, não é? E uma coisa interessante é que a porta das ovelhas, por ser a porta dos fundos, era a porta que era utilizada para passar ali com os animais que seriam oferecidos em sacrifício. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Betesda. Eu quero mostrar para você a parte interna da cidade. Aqui nós temos o templo, não é? A porta está aqui, porta das ovelhas, né? O tanque está aqui, um amontoado de gente, uma espécie de uma piscina pública. Está aqui 2 grandes tanques, né? Muito grandes, cabe, né, uma quantidade enorme de pessoas aqui. Nós vemos algumas pessoas subindo para adorar ao Senhor, as ovelhas, alguns animais, né? E este tanque, a princípio, ele foi construído, né, para que se lavasse os animais que seriam oferecidos em sacrifício. Então, por isso, esse tamanho dele, toda essa dimensão que ele tem, não é? Se lavava ali seus animais, mas com o tempo, com o passar do tempo, acabou se tornando ali o local onde as pessoas que iam para as festas, que iam para Jerusalém, que iam especialmente para o templo, deixavam ali em volta ali os seus inválidos, as pessoas marginalizadas, as pessoas que, né, consideradas indignas de participar da festa, de poder entrar no templo, porque uma pessoa que tivesse algum tipo de deformidade não podia participar da festa ou mesmo entrar no templo, porque era tido como uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa indigna de participar do culto a Deus. Então elas ficavam aqui esquecidas, enquanto os familiares iam lá, participavam dos eventos, depois voltavam, buscavam e iam embora para casa como se nada tivesse acontecendo. Não é verdade? Aqui nós temos, são 2 grandes tanques. A Bíblia diz que ele tem 5 alpendres, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós vemos aqui o telhado, nós vemos as colunas, a piscina, né? Esse aqui ficava amontoado de gente, era uma espécie de SUS a céu aberto, uma coisa não muito gostosa de se ver, porque ali ficavam, né? Olha só, nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Neste lugar ficavam os inválidos, os esquecidos, os marginalizados. Olha que contraste interessante. Há uma festa sendo realizada na cidade, uma multidão de pessoas indo para a festa, e há um lugar onde os inválidos, os rejeitados, eram deixados ali à mercê da própria sorte, cegos, mancos, ressequidos, com uma esperança que a água se movimentasse. Olha só para os irmãos ver. Lembra que a porta das ovelhas, o que passava por aquela porta eram ovelhas. E Jesus, como bom pastor, não foi pela porta principal, mas ele passou pela porta dos fundos, a porta das ovelhas. Porque como bom pastor, ele queria curar aquelas ovelhas. Porque não são simplesmente enfermos, cegos, mancos e ressequidos. São ovelhas. Você. O que determina o que você é não é o que você sente, o que você está passando. Você pode estar cego, manco, aleijado,
com câncer, em fase terminal, mas ainda assim você é ovelha. O que você sente não pode determinar ou alterar o que você é. Para Deus você é uma ovelha especial, uma ovelha querida, a ovelha do bom pastor. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Imagina Jesus entrando naquele lugar. Uma coisa interessante, que Jesus entra e ali ele vê aquela situação, um monte de pessoas inválidas, doentes, esperando o movimento da água, estão na beira do tanque, olhando para o tanque, olhando para a água, e a água, por sinal, era água parada, então não sabemos a situação, mas ali você vê um lugar mal cheiroso, um lugar não muito legal de se ir, não era uma visão muito interessante, mas Jesus vai ali, no fundo do poço, Jesus vai ali, a fonte de águas vivas, e ninguém sente a presença de Jesus. Está todo mundo de olho na água parada. A fonte se aproxima e ninguém sente. Os problemas fazem isso com a gente. A espera faz isso com a gente, deixa a gente insensível à presença de Jesus. Como está o seu coração? Ainda é sensível à presença de Jesus? Ou você tem focalizado, tem colocado todo o seu esforço no tanque, esperando o movimento da água? Como está o seu coração? Como está o seu coração neste momento? Você consegue sentir a presença da fonte, fonte de vida eterna, de águas vivas? A fonte chegou até você nesse momento. Sinta a presença da fonte. Sinta a fonte se movimentando do seu lado. Esse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Eram cegos, eram mancos, ressecados, mas eram ovelhas. Você é a ovelha de Jesus. E ele deixou os céus por sua causa. Ele abriu mão da sua divindade, das suas prerrogativas divinas. Não deixou de ser Deus, mas abriu mão da sua prerrogativa divina para se tornar um homem, para andar com você, para ir até onde você está, no fundo do poço. Abandonado, esquecido, à mercê da sociedade. Ninguém dá nada por você, não te valoriza, ninguém te vê. Foi deixado aí. E com o tempo isso azedou o seu coração. Azedou o seu coração. Você se tornou insensível por causa do problema, por causa da adversidade. Mas eu quero te dizer que a fonte chegou até você, a fonte de águas vivas. O bom pastor chegou para curar as suas feridas. E diz a lenda, um costume da época, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha que coisa interessante. Eles estão ali esperando. Se acomodaram. Esperando, sabe o quê? A presença de um anjo. Era uma lenda. Não sabemos se é verdade. Não é? Não sabemos se realmente é verdade isso. Mas estava ali esperando. Não sabemos o que acontece. Mas esperava um movimento. Era um pragmatismo que imperava naquele lugar. Um misticismo que imperava naquele lugar. Olha que coisa interessante, irmãos. Eles acreditavam numa lenda. Mas eu fico imaginando, imagine comigo a cena. Como que o cego saberia que a água foi movimentada? Como que um paralítico ele
quando soubesse que houve um movimento, como é que ele chegaria? Olha que situação. Oh, irmãos, isso aqui é o retrato da humanidade sem Deus. É o retrato da humanidade sem Deus, esperando um movimento. Depois que passa o movimento, é tomado um banho e nada mais acontece, seca e acabou. Porquanto um anjo descia em certo tempo, não sabemos em que tempo, e não sei se vocês sabem, mas isso aqui é uma nota de rodapé que o copista colocou, porque em muitos manuscritos não há esses versículos, mas o copista colocou ali para a gente entender o contexto, o que acontecia. E aqui diz que ele agitava as águas. Alguns comentaristas vão dizer que era uma espécie de um sumo sacerdote que vinha e movimentava a água. Não sabemos a história realmente. Não há relatos que comprovam isso aqui. E o primeiro, olha o sentimento que tinha aqui, meus irmãos. Uma competição. E o primeiro. Já pensou que situação? O primeiro. Ali havia uma espécie de favoritismo também, não é? Porque quem tinha condições, tinha os seus ali do lado, podia, quando a água movimentava, jogava lá dentro. Mas a gente não sabe dessa situação. Havia competição. Aonde você está tem competição? É o que chegar primeiro? É o que dar mais? É o que tem a oferta maior? É o que tem o dízimo melhor? É o primeiro? Oh, irmãos, isso não é graça de Deus. Isso não é graça de Deus. A fonte que é Jesus, ela é para todos. Ela alcança a todos. E ela está nesse momento alcançando a mim e a você. Primeiro que ela descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Que coisa, meu Deus, é um lugar onde há um misticismo, um pragmatismo, um comodismo, competição. Irmãos, um negócio assustador. Porque assim, o primeiro, eu não me importo com quem está atrás, o importante sou eu. Era esse o sentimento que teria, esse não é um sentimento de Jesus Cristo. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Mas antes de falar dele, a Bíblia relata 2 tanques conhecidos. O tanque de Siloé, uma construção judaica, onde ali tem águas vivas, águas correntes, não é? Ficava aqui embaixo, o templo está a piscina. O tanque de Siloé, os irmãos conhecem muito bem a história daquele cego, que Jesus o cura, manda que ele se lave no tanque de Siloé. E nós temos o tanque de Betesda, que também é uma construção judaica, mas que com o decorrer do tempo, por causa do pragmatismo, helenismo, que ocorreram naquela região, pela dominação do Império Romano, não é? Criou uma espécie de pragmatismo religioso, um helenismo cultural naquele momento, naquela época, então se aceitava muitas coisas. Então nós vemos que o tanque de Betesda, ou Besata, ou Betsaida, passou a ser dedicado a um deus chamado Asclépio pelos gregos e Esculápio pelos romanos, que é considerado aí, você que conhece muito bem, é considerado o deus da medicina, não é? Pois servia como águas terapêuticas naquela época. Mas o tanque de Betesda, ela tem águas paradas. Perigoso, água parada da dengue, não é verdade? Pois é, então cuidado, viu? A parada da dengue. Mas aqui a gente vê que esses religiosos, você vai entender isso mais na frente, eles se tornaram insensíveis e indiferentes. E eles deixaram que essa situação acontecesse. Então você vê o tanque de Siloé, que Jesus usa esse tanque, legitimiza ele. Mas o tanque de Betesda é um lugar místico, lugar pagão, que era para ser um lugar cerimonial, de uma certa liturgia, ele acabou se transformando num centro de paganismo. E os religiosos que perseguem Jesus, né, aqueles que engoliam camelo e
corria um mosquito, eles faziam vista grossa e aceitavam essa situação em torno do templo. Interessante. Olha para você ver que situação. Mas a Bíblia diz que estava ali um homem. Havia ali um homem que há 38 anos ele sofria. Não diz que ele morava ali, mas que há 38 anos ele aguardava o movimento da água. Ele aguardava o anjo que se movimentaria. Que triste, meus irmãos. 38 anos. Eu não sei se você sabe, mas 38 anos é o período de provação quando o povo estava de Cades Barneia para atravessar lá o rio, né? Quando o povo de Israel foi provado no deserto durante 38 anos. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 2, versículos 14 e 15. Deus matou todos. Ninguém passou no teste. 38 anos. Né? Mais 2 anos com Josué dá 40. Então nós vemos aí 38 anos. Estava ali um homem. Estava ali. Ele tinha fé, mas não era fé em Deus. Mas ele tinha uma certa fé. Era uma fé mística, pragmática, existencialista. Há quanto tempo que você espera? Mas há quanto tempo que você espera em Deus? Em Jesus? Mas é o Jesus da Bíblia, dos Evangelhos. Não é esse Jesus que apresentam por aí, em algumas reuniões, alguns encontros, algumas campanhas, mirabolantes, por sinal, prometendo mundos e fundos e nada acontece. Pelo contrário, só frustração. Competição, como você viu aqui. Hein? Há quanto tempo você espera? Esse homem esperou 38 anos, 456 meses, 2052 sábados. Quantas festas ele não pôde participar? Quantas festas esse homem não pôde participar? Porque era inválido, esquecido, estava enfermo. 13.870 dias, 332.880 horas com aquela enfermidade. Não é fácil. Há quanto tempo você está sofrendo? Há quanto tempo você está esperando o movimento da água, esperando um anjo, sendo que a fonte está do seu lado? A fonte chama-se Jesus. A fonte chama-se Jesus. E com ele não há competição, não há misticismo, mas é real. Há quanto tempo? Estava ali um homem. Não sei se é um pai de família, mas aqui não diz que a sua família estava com ele, nem os seus filhos. Não tem ninguém intercedendo por ele. Deixado ali. Talvez ele era deixado ali enquanto as pessoas, seus familiares, iam para a festa. E ele era deixado ali porque não podia participar. Você consegue entender o sentimento desse homem? O que passava na mente desse homem? 38 anos, não poder participar de nenhuma festa. Estava ali inválido, esperando um anjo, o movimento da água, que nem se sabe se é real. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Mas lembra que é porta da ovelha? Então, além de ser um homem, ele era uma ovelha. E Jesus vai ali por causa dele. Por isso que Jesus veio, por causa de você. Porque você é uma ovelha desgarrada. Você é uma ovelha que sofre. Mas esse sofrimento tem dia e hora para acabar em nome de Jesus. Porque a fonte chegou. O bom pastor chegou para curar as suas feridas em nome de Jesus. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Que coisa interessante. E Jesus, vendo este deitado. Jesus tinha muitos. Isso é graça de Deus. Isso é graça. Havia muitos, mas Jesus foi nele. Neste momento, Jesus está indo até você.
Somos cerca de 7 bilhões. E Jesus está indo exclusivamente até você neste momento. Ele está aí do seu lado, vendo deitado e sabendo. Mas como sabendo? Jesus era Deus? Sim, mas não é só por isso. Há 38 anos, imagina comigo, era um homem conhecido. As pessoas conheciam este homem, com certeza ele era digno de dó, recebia algumas esmolas, recebia ali alguma ajuda de alguma forma. Não o que ele queria, mas não é? Não sabemos. Mas Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. Por quê? O Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, e o versículo 41 diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Todos os anos. Todos os anos. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. O Bar Mitzvah, quando Jesus completa 12 anos, passa para 13, há ali a cerimônia chamada de Bar Mitzvah, quando o adolescente ele recebe a sua maioridade, não é? Os 12 anos. Quando Jesus nasce, lembra que Jesus está com 33 anos, mas quando Jesus nasce, já há 5 anos ele estava ali. Há 5 anos ele já estava ali naquele lugar. Jesus nasce, 5 anos ele está ali. Quando Jesus tem 12 anos de idade, ele já tem 26 anos que ele está ali. Então sempre que Jesus subia para a festa com a sua família, Jesus via. Jesus sabia. Via aquele homem ali, mas ainda não era tempo. Não era tempo. Não era tempo. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Não é o fato de não acontecer nada na sua vida que significa que Jesus não está te vendo. Ele te vê. Não é porque ele ainda não fez nada que significa que ele não está te vendo. Pelo contrário, ele está te vendo. Quando você está lavando suas louças e as lágrimas começam a rolar, ele está te vendo. Quando você está arrumando a casa e de repente bate aquele sentimento, aquele desespero, ele está te vendo. Quando você vai dobrar os seus joelhos ali para falar com ele de alguma forma, expressar para ele os seus sentimentos e não tem mais palavras, ele está te vendo. Quando você vai visitar aquele ente querido naquela situação e você não vê mais saída, ele está te vendo. Não é porque ainda não aconteceu nada que ele não está te vendo. Lembra que você é ovelha? Ele está te vendo. Mas aguenta mais um pouco. Porque os 33 anos de Jesus vai chegar. O início do ministério de Jesus vai chegar. Porque Jesus está debaixo da autoridade do Pai. Ele tem uma agenda estabelecida pelo Pai. O tempo dele não havia chegado ainda. Com 13 Jesus sobe, 14, 15, 20, 25, 30. Com 33, Jesus passa por lá. Então, faça as contas comigo, de 33 para 12, 21 anos de espera. Ele esperou 21 anos. Dos 12 aos 33. Ainda não era tempo. Então não é o fato de não acontecer nada que Jesus já está te vendo, é apenas um tempo de maturidade. E aí você consegue entender a pergunta de Jesus: quer edificação? Você esperou 21 anos. Quer edificação?
quer-ficação. E olha que o 21, 7, 7, 7, 3 ciclos de 7. Isso é muito interessante. Sempre quando o número 7 aparece na Bíblia, alguma coisa acontece. Há quanto tempo você tem esperado? Chegou o momento da sua vitória. Queres ficação? Você acredita que eu possa realizar isso? Porque Jesus, ele respeita o livre-arbítrio. Talvez ele já se acostumou a receber Bolsa Família, Vale Gás, benefícios do governo. Se acostumou com a união, né, estável. Se acostumou a receber esmolas, pena do povo. Ele se acostumou, porque a gente se acostuma com o problema. A gente se acostuma com a doença, com a dificuldade, a gente vai se acostumando, a gente vai se acomodando. E quando a gente tem uma oportunidade, a gente pensa 2 vezes. A gente vê isso hoje em dia na nossa nação. Quantas pessoas não querem abrir mão do benefício do governo para poder trabalhar? Porque se ele começar a trabalhar, ele vai ter que abrir mão daquele benefício do governo. Quantas pessoas não querem resolver a sua questão matrimonial? Não querem casar por causa da pensão que recebe, por causa da ajuda que recebe, preferem viver aquela vida ali porque está recebendo alguma coisa. Mas Jesus está dizendo, quer-ficação? Está disposto a abandonar esse passado de dor? Está disposto? Olha a resposta dele. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum. Ele se decepcionou com o que ele mais precisava. A família o abandonou, os amigos deixaram. Não é fácil, irmãos, acompanhar um enfermo durante 38 anos. Não é fácil. É cansativo, é dolorido, é sofrido. Tanto para quem está ali, como para quem está acompanhando, é muito sofrido. Você tem que se remexer tudo, trabalhar toda a sua agenda, porque tem um problema. Há um desgaste emocional, um desgaste físico. Não é fácil. Mas qualificação. E ele tem ali... Olha que coisa interessante. Aqui diz também que havia favorecimento, eu não tenho ninguém. Quando a água é agitada, me pega e põe lá dentro. E tinha pessoas para levar ele, não para empurrar ele lá dentro. Havia um certo favorecimento ali. Quem tinha posses colocava alguém ali do lado. Quando, se porventura acontecia alguma coisa, jogava lá dentro. Mas ele não tem ninguém, ele está só. Ele está só. Nós vemos também indiferença. Quantas vezes nós somos indiferentes? Não sei se você já parou para pensar, mas tem pessoas em situação piores que a sua. Não quero aqui minimizar de maneira nenhuma. É a sua dor, eu respeito. Mas tem pessoas que estão em situação pior. Tem pessoas em estados alarmantes, críticos. Diferença. E a gente está tão focado no nosso problema que a gente se esquece que o outro também sofre. Então Jesus está aqui convidando esse homem. Queres ficar são? Ele começa a dar uma desculpa. Não tenho ninguém quando a água é agitada, me põe no tanque, mas enquanto eu vou, olha só, quando ele se esforça para ir, desce o outro antes de mim. Nós vemos aqui que há uma frustração. Então não é apenas o corpo físico dele que está doente, mas também o seu emocional. O emocional dele também está machucado. Jesus quer tratar isso. Não tem ninguém para me ajudar. Tem que colocar as culpas nas pessoas. Aí culpa de fulano.
É culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu esposo, é culpa da minha esposa, é culpa dos meus pais, dos meus filhos. Ei, Jesus está dizendo, quer vencer esse passado? Está disposto a remoer esse passado e seguir adiante? Muitas vezes, para que haja cura, é necessário mexer na ferida, lavar, dói. Talvez eu estou falando com pessoas que foi abusada sexualmente, vítima de violência verbal, até mesmo vítima de violência física. Talvez não era para você ter nascido, mas você nasceu e hoje está com alguns problemas. Você recebeu palavras que te machucaram, e hoje você é assim. Palavras doem mais do que socos, pontapés, chutes. Palavras machucam porque vai lá dentro. E muitas vezes recebemos palavras de quem a gente ama, de quem a gente menos espera. Mas Jesus está dizendo, quer ser curado dessa paralisia? Quer prosseguir, quer ir para frente? Você quer? Jesus respeita o seu livre-arbítrio. Ou quer continuar aí, nesse comodismo, competindo? Frustração, decepção. E aí? Quer ser curado? Para me dar aquela desculpa, então, Jesus disse para ele, olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. Pega o leito. Claro que não é isso aqui, né? Mas toma o teu leito. Uma espécie de esteira, era enrolado, desenrolado, algo leve de transitar. Levanta-te, se posiciona. Tome um posicionamento. Vai ficar preso ao passado? Se posiciona, levanta-te. Se posiciona, põe-te em pé. E o que? Toma o teu leito. Pega o teu leito. Aquilo que te carregava, agora você vai carregar. Agora você vai dominar aquilo que te dominava. A única coisa, irmãos, que eu queria ver na minha vida era aquele leito. Mas aqui, aquilo que não serve para você, também não serve para outro. Pegou? Aquilo que não serve para mim, também não serve para outro. Não vou deixar aqui o leito para o outro. Não. Também, para me lembrar de onde foi que eu saí. Por isso que Jesus está dizendo para ele, toma o teu leito. Não serve para você, não serve para outro. Aquilo que te dominava, agora você vai dominar. E aqui, não se esquece de onde foi, viu? Não esquece de onde você saiu. Não esquece de onde você saiu. Coloque lá na sua estante. Toda vez que você ter alguma conquista, quando você chegar, você olhar. Eu era assim. Eu vivi assim, eu tinha essa situação, mas Jesus mudou a minha história. E faz o quê? Anda. Esse homem com certeza não tinha família. Não sabemos o que é. Ele volta para seus familiares, para sua vida normal. Reconstrua sua vida, os seus anos perdidos. Anda. Primeiro levanta, se posiciona. Domina aquilo que te dominava. E aqui, constrói. Caminha. Anda. Seja uma testemunha daquilo que Jesus fez. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Era sábado. Aqui, irmãos, vai acontecer uma coisa muito interessante. Que até então a perseguição a Jesus era um pouco velada, restrita. Mas agora ela vai se tornar uma perseguição oficial. Porque esses homens aqui, ó, olha que coisa interessante. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Um dia sagrado, né? E no sábado havia 39 regras do que fazer e não fazer no dia de sábado. Como você deveria cumprir o sábado. E uma delas, você não deveria carregar nada no dia de sábado.
Então os judeus, e quando aqui fala judeus, não fala da cidade, não fala dos moradores, mas fala de uma classe de pessoas, que eram o quê? Os fiscais do pecado alheio, né? Nós tínhamos ali os fariseus, que eram os mais zelosos, não é? Eram os mais radicais, os saduceus, né? E os escribas, né? Então nós vemos aqui os líderes religiosos, que ficavam ali, ó, de olho para ver se as regras estavam sendo, né, cumpridas. E esse pessoal vai até eles, ó. Como assim? É sábado, não tinha listo carregar o leito. Olha para os irmãos ver o que a religião faz com a pessoa. Eles não dizem o que aconteceu com você. Eles dizem para ele aqui, você não pode carregar esse leito não. Eu não sei se você sabe, mas poderia carregá-lo. Ele poderia ser carregado. Mas ele não pode carregar o leito. A religião é um perigo, irmãos. A religiosidade é algo assim assustador, ela mata. Ela distorce a situação. E ele respondeu, olha, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Ué, peraí. Não. Aquele que é dono do templo, que é senhor do sábado, ele me mandou carregar o leito e andar, e eu estou andando. Irmãos, 38 anos. Os caras estão preocupados com o leito. Meu Deus, que situação. Mas ele fala, não, quem me curou falou comigo, pega e anda, e eu simplesmente obedeci. Ó, tchau pra vocês. E olha só, perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Eles não perguntam quem é o homem que te curou, mas quem mandou você carregar o leito. Olha a religiosidade desses homens, irmãos. Quem te mandou? Quem te mandou orar? Quem te mandou fazer campanha? Quem te mandou se posicionar? Quem te mandou se posicionar? E o que fora curado não sabia quem era. Porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar havia uma grande multidão. Uma coisa interessante, havia uma grande multidão naquele lugar. Jesus foi por causa de um homem. Ele se retira, ninguém sente a presença de Jesus. Esse homem não sabe quem é Jesus, não agradece a Jesus, não faz um culto de ação de graças, nada. Ele pega e ó, vai embora. Depois Jesus encontrou-o no templo. E aqui uma coisa muito interessante, porque no templo o encontro é diferente, a fala de Jesus é diferente. No tanque Jesus diz, levanta, toma o teu leito e anda. Mas no templo a voz é diferente. Jesus encontrou no templo e disse, eis que já está são. Não pecas mais. Então de alguma forma, não sabemos, mas de alguma forma ali parece que a doença dele tinha alguma coisa a ver com os pecados dele. Pecados não confessados, pecados escondidos, a maneira de ele agir contra Deus. Nem toda doença é consequência de pecado, lembre-se disso. Lembra do cego? Jesus, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse assim? Jesus disse o quê? Nem ele nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifestasse dele a glória de Deus. Aquele paralítico é carregado por 4, desce ele pelo telhado, lembra? Perdoados estão os teus pecados. E existe também aquela influência maligna. Lembra daquela mulher que sofria? Ela era encurvada porque havia um espírito de enfermidade nela. Então nós vemos, enfermidade muitas vezes é consequência de pecados. Muitas vezes é permissão de Deus. Muitas vezes é opressão maligna. Mas aqui Jesus ele diz, olha, não peques mais. Não viva a vida de pecado.
E aqui Jesus está dizendo isso aonde? No templo. Jesus não disse isso aqui no tanque. Interessante, não é? Por isso que muitos milagres é para ímpios. O templo é para quem é salvo. A voz de Jesus no templo é: não peques mais, não rouba mais, trabalha, honra tua esposa, honra teu casamento, ensina teus filhos, seja fiel, não peques mais. A voz mudou. No templo, a voz é outra. Não peques mais. Porque coisa pior pode acontecer. O inferno espera quem vive uma vida de pecado e não abandone esse pecado. Não peques mais, para quê? Para que não te suceda coisa pior. O que era pior do que a doença? A morte e a separação eterna de Deus. No templo, no tanque, levanta e anda. No templo, não peques mais. No templo quem fala é Deus. No templo, a voz de Deus é precisa ser temida, reverenciada. Não peques mais. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o curara. Era Jesus que o curara. Então vai e diz: ó, foi Jesus. E aí então os irmãos conhecem que então por essa causa os judeus começaram a perseguir Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. Ele não se prostra diante de Jesus. Ele não agradece Jesus. Ele não beija os pés de Jesus. Ele vai correndo e conta: ó, a culpa é de Jesus lá. Jesus que falou comigo. Você estava procurando? Foi Jesus. E você? Qual vai ser a sua posição? A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Vai ficar parado na beira do tanque? Esperando tipo movimento? Vai tomar uma posição? Levanta. Vai começar a movimentar algumas coisas? Vai começar a andar? E para você que já anda, talvez eu estou falando com pessoas que não está enferma no corpo físico, mas está enferma na alma. E a sua maior enfermidade chama-se pecado. Pode acontecer coisa muito pior. E essa coisa pior chama-se separação eterna de Deus. Talvez eu estou falando com pessoas que nesse exato momento se frustrou, está insensível, coração endurecido. Não peques mais. Jesus quer curar você. Você é ovelha preciosa. O inferno não foi feito para você. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas o céu te espera. Você é ovelha preciosa. Ele quer curar você. Quer curar a sua alma. E automaticamente os benefícios dessa salvação vai para o seu emocional, para o seu corpo físico. Não endureça o vosso coração. Quando ouvides a voz de Jesus, aceite o convite de Jesus. Ele está te curando agora. O Espírito de Deus está curando você agora. Seu corpo físico, a sua alma, suas emoções. E principalmente está trazendo perdão para você. Perdão pelos seus pecados. Ajoelhe-se aí onde você está, peça perdão, peça cura para sua alma. Ou talvez você está sofrendo há muitos anos uma enfermidade. Seja curado agora em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Porque Jesus, ele veio, ele é o seu pastor. É o desejo dele curar as suas ovelhas. Para isso ele veio, para restaurar as suas ovelhas. Ele é o bom pastor dá a vida
pelas ovelhas. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Receba a cura de Deus agora em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus Cristo. Seja curado. Ele te cura. Ele te cura. Então, o quinto milagre, o terceiro milagre de Jesus é esse. Jesus é o Deus que te dá movimento. Ele é que vai dar o norte para a sua vida. Ele vai, tudo aquilo que está parado, ele vai começar a colocar no lugar, vai dar vida, mobilidade. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, ao seu coração, compartilhe ela. Se inscreva no nosso canal. Deixe aí o seu comentário, seu pedido de oração. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, nas suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal aí, viu, em nome de Jesus, e que possa ser bênção para outras pessoas também. Compartilhe Jesus. Não seja como o tanque de Betesda, uma fonte de água parada, mas seja uma fonte de águas vivas. Anuncie o que Jesus tem feito na sua vida. Não receba simplesmente um banho e fique molhado por algum tempo, depois seca. Não, não. Receba a fonte de água viva. Seja curado. Quer edificação? É o que Jesus pergunta para mim e para você. Receba em nome de Jesus esta palavra. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E até semana que vem. Querendo Deus. Em nome